Oi, tudo bem? Eu sou o Cretiel e esse é mais um tutorial aqui do curso GNU Linux com o Debian do professor Cretiel. Hoje a gente vai fazer a instalação do Linux Libre no Debian. Ela serve, é claro, para todas as distribuições derivadas do Debian. Eu vou falar das origens do Linux Libre, vou falar sobre como é feito o empacotamento Debian, o empacotamento para o padrão do Debian. Eu vou falar as razões pelas quais eu uso o Linux Libre e vamos pôr a mão na massa para instalar no Debian, não é? Bom, o Linux Libre ele surgiu porque o projeto GNU, naturalmente, quer um sistema operacional completamente livre. E não tem muito sentido usar um kernel que tenha software não livre. E o Linux passou a ter software não livre, os chamados blobs. Blobs é um conjunto de informações, um código binário, sobre o qual não há um código-fonte correspondente. Então não é possível se estudar como ele funciona, não é possível modificar e justamente por isso não há como ele ser software livre. E onde é que estão esses códigos? Esses códigos estão fundamentalmente nos firmwares e eventualmente espalhados em algum lugar lá. E como é que eles são descobertos? Bom, o Alexandre Oliva criou uma porção de scripts, dentre outras pessoas que o ajudaram naturalmente, mas criou uma porção de scripts que pega o código do Linux e remove, identifica e remove os blobs, remove os códigos sem código-fonte correspondente. O projeto começou em 2006 e passou por vários desenvolvimentos, até que em 2012 ele foi incorporado ao projeto GNU. Então, atualmente, o Linux Libre é o kernel do projeto GNU. E graças, naturalmente, ao esforço de muitos, mas fundamentalmente ao esforço do Alexandre Oliva, que é brasileiro, que é um cara bem bacana e para quem eu quero mandar um abraço. Um abração aí. Bom, além da retirada dos firmwares, os códigos dos drivers ou módulos, como a gente fala, tem um trecho do código que seria para carregar o firmware não livre. Esse código ele é comentado. Então, se você rodar um Linux Libre numa máquina que tenha um dispositivo que precise de um firmware, o código seria então capaz de carregar esse firmware, mas como o código foi alterado e comentado, você vai ver um conjunto de mensagens nos registros do sistema, nos logs, né, dizendo lá deblobbed, ou seja, aquele trecho de código foi comentado e foram então retirados os blobs. Como é que é feito o empacotamento para o Debian, né? O JSON Self que se apresenta lá, eu coloquei em inglês, porque é assim que ele se apresenta lá no site dele, né? Ele se diz ser um ativista do software livre e da cultura livre. E ele também se diz ministro ordenado da igreja do monstro dos espaguetes voadores, ou algo parecido. É curioso, você vai lá no site dele, se você quiser, e vê lá que é bacana essa brincadeira deles aí. Bom, quais são as razões para que eu use o Linux Libre? Bom, eu tento com isso fazer uma singela homenagem e apoio a um projeto que é o projeto GNU. Eu acredito no sistema operacional completamente livre, em usar exclusivamente softwares livres. Então, com isso, eu apoio o projeto. O kernel que o Debian distribui também é livre, mas dessa forma eu acho mais bacana apoiando o projeto. Outra razão pela qual eu uso o Linux Libre é que quando o Linus Torvalds aprova uma nova versão de Linux e ela fica disponível lá no site kernel.org, em algumas horas, coisa de 5, 6 ou 10 horas no máximo, o pessoal coloca os scripts para rodar e empacotar para o Debian. Então, o que acontece? Eu sempre tenho aqui a versão estável do Linux mais recente que está disponível no site. E eu acho isso bem legal de ter, eu gosto de ter as coisas bem recentes. A outra razão, mais subjetiva ainda, é de que o Frido é muito fofo, né? Fala a verdade. Azulzinho, bonitinho, olha só. Vê, ele tem um esfregão, uma toalhinha, representando que ele acabou de sair do banho, ou seja, ele retirou a sujeira, que a gente considera o código não livre, né? Mas vai funcionar? O Linux Libre vai funcionar? Olha, eu garanto a você que o Linux Libre vai funcionar tanto qualquer outro Linux. Eventualmente, se
tudo na sua máquina vai funcionar é uma outra pergunta, né? Se você tiver um dispositivo que precise de firmware não livre para funcionar, é bem provável que ele não vá funcionar, mas a responsabilidade não é do Linux Livre, e sim do fabricante do seu dispositivo, que não fornece nem dá especificações para que se possa desenvolver um software livre para ele funcionar, não é? Existe a possibilidade, em caso de placas de rede, em boa parte dos dispositivos de rede, você trocá-lo, mesmo em notebook e tudo. É bem capaz que eu faça uma aula para falar sobre isso, ou quem sabe fazer um tutorial de como trocar uma placa de rede para usar uma placa de rede que seja amistosa aos softwares livres e que não precise de firmware não livre. Bom, vamos para o mãos à obra, né? Como é que vai ser isso? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do tutorial que eu escrevi, baseado num tutorial de um outro amigo, bem entusiasta do software livre, e a gente vai seguir aqui o mesmo tutorial. As etapas são as seguintes. A primeira coisa que a gente vai fazer é editar o /etc/apt/sources.list, que é o arquivo que contém a lista dos repositórios que a gente quer usar. Depois a gente vai baixar a chave pública do JSON, lá do site do JSON, para a gente ter certeza de que o que a gente vai baixar como pacote é o pacote que efetivamente foi compilado por eles lá, né? Porque o pacote é assinado digitalmente. Quando a gente baixa a chave, a gente também, depois que baixa, vai fazer a verificação da chave. Como? Eu lá no site do JSON também já peguei a fingerprint e nós vamos comparar aqui para ver se é a mesma e se ninguém no meio do caminho trocou essa chave, o que tornaria o processo todo absolutamente inseguro. Aí a gente, de posse dessa chave já verificada, vai incluir ela no chaveiro do apt. Tudo isso feito, a gente vai atualizar a lista de pacotes e aí o nosso sistema vai estar pronto para instalar o Linux Libre. E depois de instalado bonitinho, a gente vai dar um reboot na máquina. Aliás, razão única para a gente dar reboot em computador, né? Trocar o kernel. Então vamos lá, antes de eu falar para você como é que você apoia, eu vou lá para o terminal. Eu já estou aqui com um terminal aberto na minha máquina virtual. E já estou logado aqui, a máquina virtual mini, que eu já usei aqui em outros tutoriais e sempre vou usar, já está logada com uma toda e super poderosa rotinha, e a gente então vai fazer o processo. Eu fiz um arquivo aqui chamado cola, e eu vou dar um cat nele, que vê o conteúdo do arquivo, já com as informações que eu busquei lá no tutorial e que você também vai poder buscar de lá, né? Então fica fácil da gente fazer e não errar. Então o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Eu vou pegar essa linha e vou incluir essa linha no arquivo dos repositórios. Eu vou de lambuja aqui usar o Nano, eu normalmente uso o VI, né? Mas o Nano é mais simplesinho e facinho para quem nunca mexeu a conseguir mexer. Então vamos lá, nano /etc apt sources.list. Tá lá a minha lista de repositórios, bem simples, você vê aí que é o Buster, só tem essas 3 linhas mesmo, só tem o main, né? Que é porque eu gosto só de software livre, né? Vamos lá, incluir a linha, incluir, eu agora vou falar para o Nano que eu quero sair, e faço isso com Ctrl X. Quando eu digo que quero sair, o Nano percebe que foi feita alguma alteração e ele pergunta se eu quero gravar. Então eu vou apertar o S aqui para ele gravar. Ele agora me pergunta se eu quero gravar nesse arquivo mesmo. Eu, para confirmar, aperto Enter. Pronto, está gravado. Se você quiser ter certeza, usa o comando cat. E aqui, olha que macete bom. Como eu preciso de teclado, digitar a mesma coisa que eu acabei de digitar, eu uso Alt e o ponto. E ele recupera a última coisa que eu digitei. Isso facilita, que é uma beleza, viu? Olha lá, tá lá a linha. Bom, então qual é o nosso próximo passo agora? Olhando lá na cola, o nosso próximo passo é baixar a chave pública. E eu vou fazer isso pelo wget. wget é um cliente de web, né, em modo texto. Então vamos lá. Opa, copiei 2 vezes, uma só tá bom, né? E vamos lá. É bem pequenininho esse arquivo, ó, já baixou. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó. Vou usar o less, que é um paginador, para a gente olhar o conteúdo da chave. Tá aí a chave, a gente vê que é uma chave pública, né? Ó. Tá lá, esse é o conteúdo da chave. Pronto, chave baixada. Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá na cola. E eu estou fazendo questão de
de mostrar assim a cola, que é para você não precisa decorar nada, né? Isso é pessoalmente se você estiver seguindo um tutorial, né? Então vamos lá, esse comando aqui do GPG, ele vai mostrar para mim qual é a fingerprint da chave que está no arquivo gpg.inc. Vamos lá, rodando o programa, rodou, tá ali. A fingerprint é a F611, A908, FFA1 e assim por diante. Como eu fui lá no site do JSON, eu fui no site e vi qual era a fingerprint que estava lá. E eu anotei o número, é o mesmo que está aqui. Então, com isso, eu tenho certeza que a chave que eu baixei é exatamente a chave dele. Né? Ninguém no meio do caminho trocou isso, que tornaria o processo totalmente inseguro. Então, verificada a fingerprint, eu vou usar o apt-key para incluir essa chave pública no chaveiro do apt. De novo, eu copiei 2 vezes aqui. O seu mouse não deve estar ruim como o meu, não. Vamos lá, esse arquivo é pequenininho, está lá incluído. Então, incluída a chave, a gente já pode fazer a atualização da lista dos pacotes. E a gente vai fazer isso com o apt update. O meu mouse está ruim, você viu? Apt update, atualizando, a gente já vê aqui, ó, que a lista que o repositório que a gente colocou lá na lista está lá. Feito isso, eu já posso instalar o Linux Libre. O Linux Libre tem versão tanto para 32 bits quanto para 64, né? O nome do pacote do Linux Libre para 64 é o Linux Libre só. O para 32 é Linux Libre 32. Eu vou usar um macete aqui, que é esse parâmetro "-d", para que o apt, ao invés de instalar, ele apenas faça o download. Assim, enquanto ele faz o download, a gente pode conversar um pouquinho aqui. Então, olha só, são 60 MB para baixar. Ah, olha só, já baixei aqui, ó, vai ficar rápido, hein? Aham, vai ficar bem rápido aqui, porque eu já baixei, tá? Ó, foi instantâneo, porque eu já tinha baixado, já tinha feito para testar, que é para não dar zica na hora de fazer o tutorial, né? Bom, dependendo da sua conectividade de internet, vai demorar um pouquinho, ou um pouco mais ou um pouquinho menos. É importante a gente ver aqui que o pacote Linux Libre, ele é um pacote bem pequenininho, mas que ele depende do arquivo de kernel, ele depende do pacote de kernel que chama Linux Image, nesse caso 5.6.14. De modo que quando sai uma versão nova, ao invés de não ficar sabendo, eles alteram a dependência do pacote Linux Libre. Assim, qualquer apt update, apt upgrade já vai me disponibilizar a última versão e eu não vou precisar ficar instalando toda hora, né? Instalou uma vez, vai ficar atualizando. Então agora, sem o "-d", vamos fazer o processo da instalação. Apt install Linux Libre. Me fala aqui de novo que vai instalar esses dois, eu dou o Enter e a instalação começa. O processo é rápido, não dói, viu? É bem bacana de fazer. Dá um sustinho aqui, porque lá no 11% ele dá uma paradinha, né? E quando a gente está gravando um tutorial, assusta, parece que deu algum problema, mas não deu problema não. É assim mesmo. Vamos lá, ó lá, tá feito. Eu queria também que vocês observassem, ó. Lembra da aula que fala do processo de boot? Ó, durante a instalação do pacote novo de kernel, um novo init-rd é criado, né? Então, é fácil também de perceber aqui que, além do Linux Libre, você pode ter várias versões diferentes de kernel, de pacotes de kernel instalado no seu sistema. E na hora de bootar, escolhe qual que você quer. Então, você pode ter uma versão do Buster e, eventualmente, experimentar uma versão de kernel que está no seed, enfim, que foi compilada diferente ou que é de uma versão diferente. É bem bacana isso. A gente consegue ver, então, aqui, durante o processo de configuração do Groovy, que eu tenho mais de uma versão de kernel. Eu tenho essa que a gente acabou de instalar e tenho a versão que está disponível no Buster, que é a 4.19, né? A gente vê também que foi atualizado aqui a entrada do EFI. Então, está instalado, é só isso. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou rodar um sleep 10 aqui, para ele esperar 10 segundos e depois dar um shutdown, rebutando a nossa máquina, para eu trocar de tela aqui e a gente acompanhar na tela gráfica da máquina virtual, a gente acompanhar o reboot, né? Vamos lá.
A máquina virtual já está bootando. O processo é rápido, né? Tela preta aí é porque a máquina virtual tá rebutando. Tá demorando um pouquinho para dar um sustinho na gente, né? Mas tá tudo normal, olha lá. Bonitinho. Essa primeira linha que aparece aí diz que a partição tá limpa, né? Tá clean, ou seja, que ela foi desmontada corretamente. Mas está botando aí direitinho. Sempre demora um pouquinho assim, não é porque instalou um kernel novo não, é porque é uma aula ao vivo para dar um sustinho na gente aí, a gente ficar achando que deu algum problema, mas não deu problema nenhum não. Essa mensagenzinha de alerta que aparece aí é normal nessa máquina aqui, é uma máquina virtual usando KVM, tá? Que é o que eu estou acostumado a usar aqui. Tá lá, bonitinho, tá aí o ambiente gráfico. O que eu vou fazer agora? Eu agora vou voltar lá pro terminal para a gente logar de novo. Você repara que quando eu dei o shutdown lá, desconectou a minha conexão SSH e eu voltei aqui para a máquina Donatsu, que é a minha máquina. Seta para cima para fazer o SSH de novo, o IP da máquina da máquina virtual é esse aí. Vamos dar um Enter. Você percebe que não precisou digitar senha, não é? Por quê? Porque eu já copiei para lá a chave pública. Tem um tutorial que eu vou lançar daqui a pouco aqui para vocês, logo mais para vocês, para saber como é que faz isso. Estamos logado de novo na máquina e eu vou usar agora o comando name-a para a gente ver que o kernel que está rodando é o Linux Libre na versão 5.6.14. Instalado, é fácil, eu acho que não tem grandes dores de cabeça realmente para fazer essa instalação, né? Tá gostando das videoaulas? Gostou do tutorial? Clica no joinha. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho. Quer ajudar a gente financeiramente? Na descrição desse vídeo eu deixo um link para você fazer isso pelo PagSeguro. Tá com dúvida? Não fica com dúvida não, de bobeira não. Vai lá pro grupo. Lá no grupo tem uma porção de gente que está começando e gente que já sabe bastante também. Então lá rola um monte de papo bacana e muita gente um ajudando o outro. O grupo é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha curtido o tutorial, que você faça e experimente o Linux Libre e caminhe junto comigo e com todo mundo do movimento do software livre pela liberdade de software. Um abraço e até a próxima aula.